uma grande satisfação estar com você novamente no Comunicação Educadora, um programa feito especialmente para a amiga, para o amigo que gosta do assunto comunicação, que precisa se comunicar e cada vez melhor. Hoje preparamos um trabalho falando sobre a necessidade de se preparar bem para falar em público, para bem se comunicar. Você, amiga, amigo, que é convidado para falar em público, quer seja numa reunião de família, ou na reunião do centro comunitário, do bairro, no clube, no seu próprio trabalho, você que tem a vida pública, que é chamado para ministrar aula, palestra, curso, participar de eventos, mesmo aquela pessoa que nesse momento está acompanhando a Comunicação Educadora, que pensa assim, mas eu não quero falar em público e não gosto. Mesmo não querendo e não gostando, muitas vezes somos praticamente obrigados pela situação que estamos participando, pela vida em sociedade, e é preciso estar preparado. Portanto, aqui vou deixar algumas dicas com base na minha experiência desde 1976, portanto 39 anos pesquisando esse tema, comunicação, oratória, também há 25 anos ministrando cursos, ministrando aulas em diversas cidades do Brasil, 85 mil alunos, tive a honra de estar em contato, muitos deles mantenho ainda contato até hoje pelo site adilsonmachado.net.br, pelo Facebook, pelo e-mail, pessoalmente. Então, a sugestão, pelo menos eu utilizo e posso dizer que dá certo. A primeira ideia, pesquise. A pesquisa é fundamental. Quando que a gente pesquisa? Sempre. Todo momento. Numa aula, numa palestra, num curso, lendo através de revistas, livros, jornais, ouvindo programas de rádio. O caso nosso aqui, que é na Rádio Educadora de Nova Vitória, Paraná, a Comunicação Educadora. Ele fornece todo o programa muitas sugestões para bem se comunicar. Assistindo a programas de TV, também, principalmente, a gente pesquisa conversando com as pessoas. Toda a conversa, até que seja assim num clima descontraído, num bate-papo informal, mas a gente aprende com as pessoas. E essas pessoas com as quais a gente conversa em casa, no trabalho, na vida social, elas têm sugestões, têm lições. As crianças nos ensinam muito, os jovens, os adolescentes, os adultos, as pessoas com mais idade. Antigamente era comum, o amigo e a amiga que está acompanhando agora, que ouviu falar ou que é daquela época em que as pessoas se reuniam em volta de uma pessoa mais idosa da família ou da vizinhança e esta pessoa passava a contar histórias. Eu me lembro, eu participei quando morava na Vila Ferroviária, em União da Vitória, Paraná. Havia as pessoas mais experientes que gostavam de contar os causos e essas pessoas falavam para a gente várias histórias que a gente, quando era criança, ficava lembrando e até hoje a gente lembra. Por isso, a pesquisa é fundamental. Tudo que a gente pesquisa, que achar interessante, nós podemos arquivar. É necessário termos um arquivo. Antigamente, as pessoas não tinham o computador, a internet, a facilidade de colocar em pendrive, arquivar em pastas, mas muitas pessoas tinham o seu escritório, e ainda tem, na própria casa, tem um local destinado a guardar os materiais. Eu me lembro que conversei uma vez com um grande orador, ele tinha sempre boas ideias para as palestras, eu perguntei, qual é o seu segredo? E ele simplesmente respondeu, eu tenho uma caixinha de sapato embaixo da cama.
Aí eu achei que ele estava brincando, mas depois percebi que era sério. Ele disse, não, eu tenho uma caixa, uma espécie de um baú, tudo que eu leio, tudo que eu vejo de boas ideias, de textos, frases, eu guardo. Quando eu sou convidado para fazer a palestra, eu vou naquela caixinha, vejo o material que tenho e sempre encontro algo apropriado. Então nada mais é do que arquivar o que pesquisou. E realmente é importante. Quando você, amiga, quando você, amigo, for convidada ou convidado a se apresentar em público, procure em seus arquivos tudo que tem de material interessante relacionado ao tema a que foi convidado a falar. E aí vem a terceira parte, que é selecionar. Selecionar o que vai ser usado, o que vai ser útil. Esta seleção é importante. O que não vai aproveitar para aquela fala, guarda novamente, deixa lá no arquivo, porque este arquivo, quanto mais tiver de documentos, de textos, de poemas, mais rico ficará. Então, 3 passos básicos que a gente já comentou. O primeiro, pesquisar. Quando? Sempre. Arquivar, deixar guardado para o momento certo, de acordo com o tema que vai falar, escolher. E aí entra o terceiro passo, selecionar. Após isso, é necessário organizar. Uma sugestão, como organizar o material selecionado para a apresentação em público? Pode dividir em 3 partes básicas: começo, meio e fim. O que usar no começo? Uma frase de impacto que seja ligada ao tema, ou contar uma história, contar um fato acontecido, ou uma estatística a ser apresentada, uma pergunta a ser respondida no final da sua apresentação. Então, a parte do começo, a abertura, é 50% do sucesso da sua fala. Quer dizer que, se for bem feita, garantirá sucesso, porque a parte inicial é para despertar a atenção e o interesse do público, quer seja ele de 2, 3, 5 pessoas, 10, 100, 200, 1.000, 5.000 pessoas. Agora, também a parte do desenvolvimento, do meio, é fundamental, porque tudo o que eu disse no início deve ser comprovado através de dados estatísticos, apresentações em data show, ou contar um testemunho, citar um exemplo, mostrar. O público precisa ver a ideia, não só ouvir, porque aí grava mais. Então, se o público puder participar da atividade, também vai ajudar bastante. Quanto mais envolvimento da plateia, melhor. É preciso a interação. E na parte final da apresentação, voltar ao que disse no início com mais ênfase, com mais firmeza, que tem que ser rápido também. Quando as pessoas vão encerrar a sua fala, elas devem cuidar para não dizer assim, para terminar. E aí a pessoa fala mais um pouco e lembra de outros detalhes e vai falando e não termina. Há pessoas que chegam a dizer em público, finalmente, agora para encerrar, e repetem 3, 4 vezes e não terminam. Aí causam uma decepção na plateia. Por isso, ao terminar, deixe uma frase, uma mensagem, algo que seja rápido, mas marcante. Vamos imaginar que o público não acompanhou atentamente a sua apresentação, mas pelo menos no final, a plateia, deve pensar, puxa vida, é mesmo, ou vou pensar mais sobre isso, vou procurar colocar em prática. E um detalhe importante quando for se apresentar em público, minha amiga, meu amigo, é ensaiar. Ensaiar não para decorar o que vai falar, mas para gravar, para memorizar a ideia central. Muitas pessoas às vezes não têm o que dizer, ficam sem assunto, porque não tinham certeza do que queriam transmitir. Então o ensaio mental é importante, mas se possível também ensaiar a sua apresentação, sendo filmado, sendo gravado, ou chamar alguns amigos, a própria família, assistam um pouco aí da minha apresentação para dar opiniões, para ver como que está.
É fundamental estar preparado. E quanto mais estivermos preparados, mais tranquilidade teremos na hora da apresentação em público. Falando em apresentação em público, é muito importante conversar com as pessoas da plateia, fazer uma pesquisa para ver o que elas gostaram, o que elas não gostaram na nossa apresentação. E eu separei aqui uma parte interessante do meu livro, este que estou mostrando aqui, que é a comunicação. Em breve, no mês de junho, estará sendo lançada a 2ª edição, já com uma nova roupagem, uma atualização, até a cor do livro vai mudar. Eu fiz uma pesquisa interessante através do Facebook, quero agradecer a todas as pessoas que estão participando. Então, uma sugestão da equipe de apoio era mudar para a cor azul, a capa, mudar a foto, deixar uma foto mais atualizada, ou a cor verde. E eu coloquei no Facebook para não decidir sozinho, afinal a gente tem amigos e amigas que nos apoiam sempre. Só que agora a decisão vai ter que ser bem analisada, porque mais ou menos metade prefere o azul e metade a cor verde. E aí a gente quer respeitar a opinião desses amigos, dessas amigas que participaram da pesquisa, e aí vamos decidir. Provavelmente haverá uma nova edição na cor azul e a próxima edição na cor verde, ou vice-versa. Mas é um respeito muito importante que a gente deve ter para com as pessoas que nos incentivam, nos apoiam. Falando em respeito, quero manifestar mais uma vez o meu agradecimento a você que está sempre acompanhando o programa. Graças ao seu apoio, à sua audiência, a gente se fortalece para continuar cada vez mais buscando melhorias. E nessa melhoria quero destacar sempre a parceria com o amigo comunicador Eduardo Kasnock. Uma parceria que já vem de muito tempo e cada vez está mais fortalecida. Eduardo Kasnock, que comanda a agência Premium e também a WC Web, estará fortalecendo o seu trabalho cada vez mais, agora com transmissões ao vivo, inclusive uma boa notícia que será transmitida a posse do novo bispo de União da Vitória, que será no dia 12 de junho. Então, eu recebi o convite também aqui da Diocese, quero agradecer, a posse do 3º bispo da Diocese de União da Vitória. Eu que tive a honra de participar da posse do 1º bispo, que é o Dom Walter, o bispo emérito, e depois de Dom João Bosco. Então, agora do Dom Agenor Girardi, que é natural de Orleans, Santa Catarina. É importante destacar que o novo bispo será ordenado ou será empossado na paróquia do Rocio, no dia 12 de junho. Nós estaremos divulgando com mais detalhes e quero aproveitar, transmitir um abraço carinhoso a todos que participam da Diocese de União da Vitória, a todas as pessoas que atuam, que divulgam, e em particular aos nossos padres, ao Padre Levi Godoy, que é o atual administrador diocesano, também Padre Abel Zastani, Padre Cláudio, que é o nosso gerente aqui da Rádio Educadora. Temos o Padre Sidney e o Padre Rodrigo, lá do Seminário Diocesano, reitor e vice-reitor, respectivamente. Falando então no livro, que vai ser lançado a 2ª edição, nós teremos em junho em Curitiba, depois em São Paulo, onde estarei ministrando palestras e cursos, na volta em União da Vitória, que será feito o lançamento oficial através de palestras no SESI, Senai e IEL de União da Vitória. Um abraço ao Eximar Santos, que é o gerente de unidade, no Seminário Diocesano, na empresa Pormade e na OAB de União da Vitória, através do presidente da subseção, que esteve aqui sendo entrevistado, que é o Dr. Lauri Furlan Fagundes. Pois bem, falando do livro que vai ser então editado, a 2ª edição, na página 41, nós temos algumas sugestões, dicas para contentar os ouvintes. Me permitam aqui ler e fazer alguns comentários, mas é importante destacar que é uma pesquisa feita em vários países
com as pessoas que participam de atividades, eventos, que estão acostumadas a ver e ouvir palestrantes, conferencistas, professores, pessoas, enfim, que se apresentam em público. E aí eu peço, à medida que eu vá comentando, que você que está nos acompanhando analise se concorda ou não. Um exemplo, então, do que os ouvintes gostam. A grande maioria comentou que, quando alguém se apresenta em público, apreciam se o orador usa um vocabulário acessível, isto é, não enfeita e nem demonstra que sabe tudo, e que seja fácil de acompanhar a sua apresentação. A pessoa que mantém a humildade sem querer aparecer ou demonstrar superioridade diante do público, isto é, lembrar que a apresentação em público é uma conversa, um bate-papo. Hoje a gente pode estar na frente de um público, daqui a pouco a gente está ali, fazendo parte do público. Então, quem fala em público precisa se colocar no lugar do ouvinte, para não ser muito cansativo, para não enrolar, para ser objetivo. E também as pessoas gostam quando percebem que quem está falando conhece o tema que será apresentado, que respeita o tempo, começando e terminando no horário combinado. A pessoa que facilita o acompanhamento do assunto através de uma exposição clara, objetiva. Quando percebe-se que fala a verdade. Muitas vezes as pessoas comentam que, ao olhar para o orador, para o apresentador, percebe-se se ele está sabendo o que está falando, pelo olhar, também pelo tom de voz, pela segurança que demonstra. O público comenta que é interessante quando o orador contagia a plateia através de seu entusiasmo ao falar, isto é, além de estar entusiasmado, ele dialoga, ele conversa com o público, convida os ouvintes a participarem das apresentações. E algo muito citado também é quando é usado diversos recursos para despertar a atenção e possibilitar a capacitação das melhores ideias, através de vídeo, música, poesia, dramatização, dinâmicas, brincadeiras ligadas ao tema. E na página 42 do nosso livro, nós temos também algumas sugestões, o que os ouvintes não gostam. Simplesmente o contrário do que foi dito há pouco do que gostam. Isto é, o público detesta quando há demora e lentidão na apresentação, quando há descaso com o tempo, muito falatório, exagero nos detalhes, quando a pessoa grita ou quando tem dificuldade de entender o que está sendo dito pelo orador. Um começo desanimador, isto é, sem vibração, sem empolgação, sem despertar o interesse. Apresentação difícil de seguir pela falta de coerência e de organização ao expor o tema. Piadas em excesso, brincadeiras ofensivas, desrespeito ao público e imposição das ideias. Então, algumas sugestões aqui no livro Oratória, no livro Comunicação, que a gente utiliza, e agora a segunda edição em junho vai ser distribuída para todos que participam das minhas aulas, palestras e cursos. Eu quero destacar, já caminhando para a última parte do programa, um convite que me deixou muito honrado. É do tradicional Colégio Santos Anjos de Porto União, Santa Catarina. Recebi um convite para participar da comissão julgadora do Festival de Poesia daquele importante estabelecimento de ensino. Me sinto honrado em ter sido convidado e me sinto também valorizado. Haverá 3 pessoas nesta comissão julgadora e eu já confirmei minha presença. Por isso, vou colocar agora aqui 2 poemas, já que vou participar da comissão julgadora lá do concurso do Festival de Poesia do Santos Anjos. Por isso, quero fazer uma homenagem à região do Paraná, de Santa Catarina, particularmente aqui a região sul do Paraná, Planalto Norte catarinense. Como todos sabem, é a região do Contestado. E nosso amigo Antônio Godoy, me lembro bem, colega aqui nosso da Rádio Educadora, foi diretor de um grupo muito importante chamado Grupo Vivência.
E uma das peças apresentada pelo Grupo Vivência, de autoria de Romário Borelli, que é aqui da região de Porto União, Santa Catarina, e que se destacou em diversos estados e países, ele escreveu a peça O Contestado, e tem a parte inicial, que diz assim, é a parte do jagunço, que apresenta toda a ideia da Guerra do Contestado. São 42 cenas que são muito bem explicadas e na forma de falar daquela ocasião, daquela época. Então, o poema inicial diz assim: por favor, peço atenção e me escute com cuidado. Vou contar nesse tabrado com gosto, peito e emoção. Sertanejo bem armado que rasgou esse sertão. Não conteste o contestado sem saber sua razão. Há mais de 100 anos, essa história que aqui vai fez história entre o Rio Negro e até as bandas do Uruguai. Por um tá de Zé Maria, dito santo e benzedor, levantou-se o povo armado, só de ver dava tremor. Galopando nos piquetes, assustando nas batalhas, com guampa, com grito, com reza, com facão, tiro e tocaia. Preparou uma tafuzia no esquentado entreveiro, que os peludos se assustaram e os soldados em pé correram. Mais de 20.000 jagunços, nos reduto bem armado, combatendo em pé a morte, é o famoso contestado. Vejam que peça interessante, que texto bem produzido, que retrata bem toda a ideia da guerra, do conflito, da disputa de limites entre Paraná e Santa Catarina. Portanto, uma homenagem que faço a todos aqueles que interpretam, aos atores, aos diretores. Quero destacar aqui o trabalho do Lício Ferreira, que a gente sabe que faz um ótimo trabalho com teatro também aqui na região. E me lembrei, o Godoy falou da professora Faena, o Eduardo Casnó, que foi meu colega lá no Colégio Lauro Miller Soares, no tempo da 8ª série, e tivemos muitos bons professores, e um dos professores justamente foi a Faena Orbatiuk. E ela pediu que eu interpretasse um texto, um soneto naquela época, e eu me lembro até hoje, eu estava na 8ª série praticamente, 7ª, 8ª série, que era o soneto da fidelidade de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar, em seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe de solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Meus amigos, minhas amigas, a poesia, o texto interpretado, claro, ganha mais vida. Lembre-se, comunicar-se é colocar vida nas palavras, emoção, sentimentos. Portanto, desejo a você que se comunique cada vez melhor em todos os lugares. E no encerramento do programa, nosso amigo Casnock está transmitindo aqui um recado que é do Valdomiro, lá da região do Musulon, parabenizando e dizendo que está acompanhando o programa e acaba fazendo o curso através do programa Comunicação Educadora. Grande abraço, Valdomiro, lá do Musulon. Também importante transmitir um abraço a todos que a gente encontra e nos cumprimentam e nos incentivam, a você que está sempre com a gente. E lembrando também que o site do Casnock é o C10W. Então, recomendo o trabalho do Eduardo Casnock, da Agência Premium e do C10W.
Seja muito bem-vindo aqui o nosso amigo Sandro, que já vai apresentar um tradicional programa do sábado, o Sandrinho, que eu me lembro, que é justamente o que na parte escolar começou com o Cassino do Sandrinho, uma homenagem ao programa do Chacrinha, grande comunicador, que dizia: quem não se comunica se trumbica. E na verdade todos nós aqui estamos evitando se trumbicar. Nós queremos nos comunicar. E graças a você, a gente vai melhorando a nossa comunicação com humildade, com simplicidade, mas com muita seriedade. Porque você merece o melhor trabalho possível e a gente está melhorando cada vez mais. Convido para que assista sempre Comunicação Educadora.